Fala galera, como que vocês estão? Então vamos ver aqui hoje a questão de MP de avaliação física, né? Novidade aí. Aqui então, diferente da training, aqui não tem limite de avaliações, aqui não, cara, é pensado para avaliação física, tá? Então, Jimmy, o que tanto tem aqui? Você consegue visualizar, né, todas as avaliações físicas que você já fez. Por avaliação, você consegue colocar foto para você ter um aspecto visual do resultado. Ah, você consegue colocar sua logo aqui, tá? Você consegue deixar personalizada. Ah, a minha logo é mais clarinha, não vai combinar com as cores. Você também consegue deixar o tema mais claro, tá? Então já tem pré-configurado isso aqui, as cores aqui, você pode escolher qual que você quer deixar. Você consegue acompanhar a curva do seu aluno, peso, eu consigo isolar BF, massa muscular, né? Ah, eu quero ver todos os elementos aqui da composição. Eu quero ver perimetria, eu quero ver, por exemplo, a cintura como que tá, o quadril, por exemplo, ali. Enfim, eu consigo ver o que eu quiser aqui isoladamente, ou tudo ao mesmo tempo, né? E também as dobras se quiser alguma coisa específica. Eu consigo também comparar duas, então eu consigo fazer um cara crachá, basicamente que primeiro e último. Comparo, ele vai dar as métricas, né? Todos os valores, o que mudou, o que oscilou, enfim. E também vai estar colocando foto lado a lado, tá? Isso aqui também com a sua logo, você consegue também mudar a cor do tema, tá? E tem alguns outros recursos aqui pensando em avaliação física, perfeito? Então, se você tem consultoria online, se você tem aí aula presencial, você quer acompanhar os seus alunos, ou você também quer fazer a sua pessoal, né? Eu quero me acompanhar. Você consegue estar utilizando, concentrando tudo num lugar só e consegue estar visualizando aí a sua evolução, né? Você consegue estar arquivando isso e você mesmo fazendo esse gerenciamento. Perfeito? Então aqui nós estamos começando a mexer com o iPad de avaliação física e pensando em avaliação, isso aqui, cara, tá top, tá? Vamos começar do zero aqui, cara. Do zero, 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 tá? Primeiro ponto, tá? Primeiro, antes de tudo, vamos ver como que a gente começa a abrir os arquivos, tá? Isso aqui vai funcionar tanto para a versão demonstrativa, que a versão demonstrativa, o que funciona? Tudo. Tem limitação? Tem. Você consegue colocar no máximo 3 avaliações, uma foto, e daí ela não calcula posição corporal. Você consegue colocar os valores, mas ela não vai calcular, tá? Então você não consegue fazer a avaliação completa. Mas você consegue ver, você consegue simular tudo, tá? Então é bem, assim, bem para você ver como funciona e ele está visualizando todas as ferramentas, enfim, beleza? Então vamos começar do zero, tá? Zero absoluta, digamos aí. Então, primeira coisa, os arquivos vão vir compactados. Pode ser versão demonstrativa também, ela vai vir desse jeito. Tem o PDF, tá? Que acompanha tanto a versão oficial quanto a demonstrativa. Ensinando como você faz o primeiro passo que nós vamos fazer agora. Mas basicamente o que é, tá? Você vai extrair o arquivo, então eu posso abrir o arquivo, eu posso puxar para cá, enfim, tem várias formas de extrair o arquivo. Escolhe uma pasta, extrai ele lá. Aqui então, antes de você abrir 2 vezes, você clica no botão direito e você vem aqui ó, em propriedades. Deixa eu puxar para cá. Ó. Você vai vir aqui em propriedades, ó, propriedades, tá? Aqui. Não tá aparecendo aqui. Então aqui em propriedades, tá? Aqui na minha não aparece, tá? Como que vai aparecer para vocês aí? Vai aparecer desse jeito aqui, ó. Deixa eu puxar aqui, ó. Esse aqui é o arquivo que vocês vão também ter o acesso aí o PDF, tá? Então ele vai aparecer dessa forma aqui, ó. Vai aparecer desse jeitinho aqui, tá? Então aparece aqui, você vai simplesmente ali na opção desbloquear naquele local. Deixa eu te me tirar aqui, ó. Opa. Então vocês vão aqui, marca ali que é a opção, dá o OK e pronto. Você não tem que fazer mais nada. Fez essa parte, fez esse procedimento, você já pode abrir o arquivo daí. Isso você só faz a primeira vez que você abre, tá? Depois que abriu a primeira vez, você não faz mais isso, tá? Basta você copiar o arquivo que a gente vai fazer, tá usando aqui.
E isso aqui é coisa do Excel, tá? Então tem versões que você consegue desbloquear por dentro, tem versões que você não consegue. Então eu sei que esse por pedaços funciona para todos. Daí eu passo dessa forma que engloba todo mundo, tá? Então abriu aqui a primeira vez, então abriu na capa dela. Esse passo a passo é exatamente a mesma informação que está no PDF, a mesma informação que a gente viu, que a gente fez. Para agora evoluir, a gente aperta aqui, ó, habilitar conteúdo, tá? Daí que ela começa a funcionar. Então apertamos aqui, ó, você já vê que ela mudou de tela, já e agora está funcional, tá? Então aqui ela está operando. Vamos então começar colocando uma avaliação pra gente, vamos preencher primeiro ela, tá? E depois eu mostro mais coisa que ela tem, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer é avaliação. Sexo, gênero, que, né? Então, se é feminino ou masculino, a gente escolhe qual que a gente vai estar, né? Qual é o seu aluno aí, seu cliente. Escolhi a primeira vez, ele vai deixar de boa. Preenchi aqui masculino, ele aceitou. Se eu for trocar agora, ele vai perguntar se eu quero trocar, tá? Por que isso? Porque vai que se clica sem querer e não percebe, ele trocou e daí em algum momento ele vai falar, opa, teve troca de, né, teve troca. Mas para não ter problema, então se você quiser trocar, você só confirma e pode trocar, tá? Mas a primeira opção ele não te habilita essa parte, tá? De boa. Nome, nós precisamos preencher. Então vou pôr aqui. E data de nascimento. Então, 18 4,90. Fechou? A partir daqui, ele já me habilita a adicionar uma avaliação física. Se eu quiser fazer, eu aperto aqui. Detalhe, eu posso fazer uma avaliação por dia, tá? Então cada avaliação leva uma data, tá? Então a nossa restrição é uma avaliação por dia. Agora quantas avaliações eu posso pôr? Infinitas, quando você quiser, tá? Então, mas é uma por data, tá bom? Então, vamos clicar aqui, vamos confirmar que quero fazer uma avaliação. Aqui dentro eu tenho algumas configurações que eu posso estar mexendo. Primeira delas, eu posso fazer uma avaliação básica, intermediária ou completa. O que, que muda entre elas? Básica, eu coloco somente altura e peso, tá? O resto eu posso colocar? Posso, mas não vai ser campos obrigatórios, tá? Então, se você colocar, ele vai reconhecer e vai estar utilizando, mas o básico é preencher, só que tá pedindo aqui, tá? Então aqui está sendo obrigatório. Intermediário, o que, que vai pedir? Deixa eu tirar o zoom aqui, ó, pra gente ver junto. Então, intermediário aqui agora, ó. Obrigatório agora, as perimetrias, tá? Então, as perimetrias agora são obrigatórias, tá? Então, todas as perimetrias. Se você não preencher, ele não vai deixar você salvar, né? Você não vai conseguir avançar com a avaliação. E a completa, né? Completa, então, são todos os dados, tá? Todos os dados, perimetria, a parte óssea e as dobras cutâneas. A única que calcula percentual lá, a composição corporal é a completa, tá? Então, por que você tem que preencher todos os valores? Pra ela ter lá a soma das dobras, enfim, para ela conseguir ter todas as formas, você tem que preencher tudo. Fechou? Então, a versão demonstrativa, se estiver mexendo aí, você só consegue fazer as duas primeiras. Então, você consegue preencher tudo, caso você preencha também, mas ela só vai calcular aqui quando estiver na completa. Fechou? Então, vamos fazer uma completa para a gente ver, né? Ah, detalhe. Aqui, perimetrias, meus alunos são online, tá? Minha consultoria online. Tem um guia, como, né? Então, eu preparei um guia para vocês aí que vocês vão ver na sequência. Como você mandar o teu aluno salvar as fotos para você estar utilizando. Um guia para você ensinando, né? Sim, o básico de como ele tirar as perimetrias dele, tá? Um básico. E também, se ele tiver alguém, tiver uma pessoa que faça na academia dele avaliação física, é uma orientação de quais informações você precisa jogar aqui, tá? Então, basicamente, vocês têm consultoria online,
você consegue passar isso para ele, ó, ele vai falar, ó, vou fazer avaliação física. Você basicamente já manda para ele, ó, eu preciso dessas informações aqui. Já vai catalogo também, tá? E daí para ele estar basicamente pedindo para a pessoa, ó, é porque às vezes a pessoa só mede um lado, né? Já vi avaliação que a pessoa só mede o lado direito, às vezes não mede a panturrilha, não faz a parte óssea. Então, basicamente, ali você instrui o seu aluno a solicitar as informações, né, básicas que você precisa aí. Fechou? Aqui então, aqui então temos mais um detalhe, tá? Lembra que eu falei para vocês que a gente faz uma por data, tá? Mas imagina que você já tem algumas que estão salvas aí no teu PC. Você já tem um histórico e você quer estar arquivando outras datas, tá? Não sei se vocês notaram, quando vocês entrou nessa tela, já puxou a data, ou, né, a data de avaliação, e também já puxou o sexo, né, o gênero e a idade da pessoa, tá? Então você não se preocupa com essas informações aqui. A altura, eu podia ter amarrado uma vez também. Mas vai que você está fazendo uma coisa que você realmente está acompanhando a evolução da altura, sei lá, algum alongamento, que aí dá uma esticada, né? Enfim. Então você consegue estar atualizando isso. Mas pensando em data, tá? Pensando em data, aqui em cima, atualizar data. Primeira coisa, se você quiser fazer uma data diferente do dia que você está fazendo, primeira coisa, entra aqui, dá atualizar data, ele vai pedir a data que você quer colocar. Vamos fazer aqui, ó, por exemplo. Então, atualizar data, sim. Qual que é o dia? Eu quero, sei lá, do dia 10 do mês 5 e 2025. Ele vai mandar aqui confirmar, né, se está certa a data. Você verifica se realmente está certa a data ali, se colocou os valores certos e confirma. E daí ele já vai recalcular a idade da pessoa e vai colocar a data que você fez lá. Fechou? Lembrando, você só pode fazer uma por dia. Se você tem uma salva na data de hoje, você não vai conseguir entrar nessa tela, tá? Você só tem que esperar virar o dia para fazer essa inclusão. Ou se você quiser colocar várias uma atrás da outra, né, por exemplo, primeira coisa, vai lá, entra, atualiza a data e daí você estar utilizando. Por que eu falo isso? Porque qualquer comando que você dê aqui, que dê um primeiro passo, um passo para frente, esse botão ele não está mais disponível, tá? Ele só fica disponível quando você entra. Deu um comando para frente, ele vai ficar sem função, tá? Já não vai mais aparecer para vocês, tá? Beleza. Essa data aqui, então vai ser 10/5. Vamos deixar essa data como utilização. Você também, só lembrando, você não consegue colocar uma data que já está sendo usada, por exemplo, também ele faz essas verificações, tá? Mas beleza, vamos ver aqui a data tá certa. Eu posso ter opção com foto ou sem foto, tá? Não tem problema nenhum. Ó, então, opção com foto e sem foto. Por padrão, ela vai vir sem foto. Mas se você quiser colocar fotos aqui, clicamos aqui em com foto. Sim. E aqui dentro agora, selecionar foto, tá? Aqui ela vai aparecer sempre com os nossos esqueletinhos, tá? Então nós temos 3, frente, costas e lado, tá? Aqui são 3 imagens soltas, ó. A imagem tá solta, a imagem tá solta, a imagem tá solta. Beleza? Jimmy, eu não quero seguir essa ordem. Eu quero fazer costas, frente e lado, ou enfim. Não tem problema. Eu só fiz uma indicação, mas o importante é você fazer sempre na sua sequência que você quer, tá? Para você manter o padrão, porque quando você for comparar lá, ela vai mostrar na sequência que tá aqui. Então, siga, né? Faz como você quiser, só mantenha o padrão em todas as avaliações. Fechou? Então, beleza, eu tenho aqui os meus esqueletinhos, minhas imagens que eu posso trocar. Como que eu coloco agora dos alunos? Botão direito, né, que até tá no texto aqui em cima, tá? Então, até tá no texto, ó, aqui. Mas o que é isso aqui?
clica o botão direito na imagem, vai aqui em alterar imagem, aqui já abriu direto na tela que eu preciso, né? Mas aí de vocês provavelmente vai aparecer aquela opção de vendo a nuvem. Cara, só lá vai lá buscar offline ou buscar no computador, tá? Porque aqui eu tô numa versão antiga do Excel e daí não aparece essas coisas. Aqui então eu escolho qualquer foto que vou usar. Então aqui vai ser da avaliação 1 frente, ó. Aqui eu já salvei todas pra gente fazer o tutorial. Então, ela já trocou. Vou trocar a segunda. Ó, um costas. E a terceira, um lado. Um lado. Tá. A foto aqui, ó, tá maior. Sim, tá maior. O que que tem que acontecer? Ela tem que estar sempre no quadro preto aqui, no quadradinho preto. Se eu apertar concluir aqui embaixo, ó, a foto maior que o espaço, tá? Então ela verifica se a foto está no tamanho certo. Então se a foto não estiver dentro do quadrado, ela vai ficar chiando, tá? Então você vem aqui, ó, e tem que deixar ela dentro do quadrado. Então põe aqui, ó, posiciona e puxa, ó. Então põe o máximo que der ali. Passou um pouquinho, ó. Vai lá e testa. Concluir. Opa, ainda reclamou, mas talvez possa ser essa, né? Então vamos fazer essa aqui também. Tá. Ela vai reclamar porque ainda tá maior. Aí, realmente, está reclamando. Você vem aqui, cara, só diminuir um pouquinho, ó. Concluir. Aí ainda tem foto. Vamos ver qual que é. Provavelmente essa aqui ainda tá lá na largura. Tirei um pouquinho, concluir. Mais um pouquinho. Tirar essa aqui, essa aqui. Ó, mais um pouquinho. Ó, concluir fotos. Beleza? Agora aqui, ela já perguntou se eu quero concluir, tá? Eu vou dar não. Só pode fazer algumas simulações aqui. Vai que eu, sem querer, deletei uma foto, uma imagem aqui, enfim. Tava mexendo e por algum motivo se foi sem querer. Não tem problema, tá? Aperta concluir aqui, ó. E dá não, tá? E dá não. Por quê? Se você tirou uma foto, ele coloca de novo o esqueletinho. Ele voltou o nosso esqueletinho. Se você confirmar, ele vai as duas fotos aqui, né? As das extremidades. E também vai salvar o esqueletinho. Depois você pode voltar e alterar do meio, tá? Não tem problema nenhum. Mas aqui vamos já fazer, colocar certo aqui, tá? Ó. Então troquei. Vou dar o concluir agora. Ele vai sempre centralizar a foto no quadradinho ali, pra gente também tá vendo, né? Agora eu confirmo. Beleza. Coloquei as fotos, tá? Agora nós temos que colocar as informações. Deixa eu abrir aqui as informações, que eu já deixei salvo as informações, para eu só copiar, tá? Ó, e aqui daí, assim que você for apertando aqui nos botãozinhos, ele vai indicar para você onde que você está fazendo a inspeção, né? A verificação, enfim, né? Ele mostra tudo aqui. E quando está disponível para você visualizar a prescrição, a avaliação, ele vai aparecer ali o botãozinho para gerar ela e tudo, tá? Então eu vou preencher aqui, ó. Então, a altura é 178, peso 96, 122, 110. Detalhe aqui, ó. Eu não posso pôr zero, eu não posso pôr letra, tá? Então realmente eu preciso só digitar número aqui, tá? Ó, e assim que ele for, nós vamos preenchendo, aqui os obrigatórios vão saindo, ó. Então você consegue visualizar o que tá faltando de informação, tá? Então vamos preencher aqui. Então aqui 136, 39, 40, 40, peraí, 37, 40, 30, 31, 102, 108, 110, 64, 63, 40 e 41. Aqui 17,5, 10,5, 28, 30, 32, 34, 40, 36, 38. Ó,
preencher tudo, já me apareceu o botão aqui, ó, visualizar avaliação, tá? Eu aperto aqui, sim. Então ela gerou a prescrição agora. Então aqui tem todas as informações que nós colocamos lá. Aqui as fotos também. Eu verifico aqui se as fotos vieram aqui. Caso a foto não vier aparecer, só dá um editar aqui, ó, e faz de novo, tá? Então é só um comentário aí, se caso acontecer, se vier acontecer, tá? Aqui é bem raro acontecer, mas é só caso vier acontecer, já sabe o que fazer. Aqui então, digamos assim, já tenho os valores, já consigo ter dados concretos, beleza, é isso que eu quero, tá certinho aqui. Aqui eu posso trocar o tema para um claro ou deixar o escuro, tá? Então é só você oscilar aqui nos botões. Beleza, isso aqui tá pronto. Salvar, ela vai arquivar essa aqui, né? Posso exportar também. Vou dar um salvar. Por que eu falo, eu sempre indico, vai fazer alguma coisa, primeiro salva tudo, salva tudo, porque depois se você quiser salvar PDF, você vem aqui, entra aqui e daí salva em PDF, tá? Porque vai que por algum motivo você tá aí, você começou a olhar lá o PDF tudo, esqueceu, foi, acabou a luz, você desligou. Você não salvou, você vai ter que refazer a parada, tá ligado? Então, primeira avaliação está feita. Aqui, ó, eu não tenho salvar, tá? Porque eu entrei agora pela avaliação que está salva. Então, se eu entrar aqui, ó, aqui quando eu clico nela aparece para deletar ela ou visualizar. Se eu clicar duas vezes aqui na data também ou na linha, que é a mesma coisa que visualizar. Então, só confirmo que eu quero. Se caso eu quiser editar algum valor aqui, eu dou editar aqui. E eu tenho acesso de novas informações. Eu posso trocar as fotos também. Se eu entrar aqui, eu selecionar foto. Ó, as fotos estão aqui. Eu posso vir aqui e trocar uma foto, tá? A foto, sei lá, não ficou boa. A resolução da foto não ficou legal, eu posso trocar, por exemplo. Então você consegue ainda estar editando. O que você não edita? Gênero e data. Tá? Data a gente já viu. Data a gente pode editar na hora que nós criamos uma avaliação. Gênero, mesma coisa. Quando nós entramos na avaliação, ela já puxa o gênero que está lá na frente. Então, se você, né, basicamente não é para trocar. Mas se você preencheu errado, você pode ali estar acertando no começo, porque isso aqui depois você não atualiza mais. As informações você pode até colocar, porque vai que você digitou errado, você percebeu depois, enfim. Mas aqui não, tá? Então a data e gênero não se mexe. Aqui também, ó, tem o botãozinho de subir, tá? Botãozinho, se apertar aqui, ele joga pra gente até lá em cima, ó, sem ter que rolar o mouse. Beleza? Admin, eu não quero mexer nada. Cancelar, ó. Então, simplesmente ela fechou tudo. Ali também tinha, aqui, ó, vou até fazer, ó, aqui também tem, ó, o limpar, ó, tem limpar. Ah, vai que eu tô digitando e eu vi que o paciente estava errado, por exemplo. Você foi pegar, foi uma pessoa pegou o lado da outra e estava preenchendo, né? Você pode vir aqui a limpar, ó. Ela vai zerar tudo aqui, tá? Ele zerou tudo. Mas aqui eu vou dar cancelar, porque não quero salvar isso aqui, tá? Fechou bem de boa, né? Para colocar aqui as avaliações novas é bem tranquilo. Vamos colocar todas as avaliações para a gente já ter volume, que depois a dinâmica fica mais de boa. A gente só vê as ferramentas que nós temos aqui. Então vamos colocar mais uma aqui. Eu vou colocar as 5, tá? Eu vou deixar gravando aqui. Posso talvez até colocar na timelapse um pouquinho mais rápido no vídeo, para você só ir assistindo eu colocar. Mas eu vou colocar mais 5 aqui. Minto. Vou colocar mais 4, vou deixar 5 no total. Vou colocar sempre o dia 10 de mês em mês, tá? Então vou colocar 10 do 6, 10 do 7, 10 do 8 e 9. Fechou? Então acompanha aí que nós vamos fazer essa parada.
Então aqui vamos estar concluindo a última avaliação. Fechou. Tá. Então, temos agora 5 avaliações. Uma coisa aqui, ó. Só pra vocês entenderem também. Quando você atualiza uma data, e você caso coloque uma data, alguma informação errada, que uma letra aqui, ó. Coloquei uma letrinha sem querer ali. Ó, ele vai dar um formato incorreto. Então, se caso você preencher alguma coisa também que não fique coerente, ele vai dar formato incorreto. Ou se você colocar uma data que já exista, ó, 11/7/2025. Ó, essa data já tem lá, né? Se eu confirmar aqui, ó, ela vai avisar a data já utilizada e pedir pra gente verificar. Beleza? Então também tem algumas inspeções ali quando você pede para atualizar a data, beleza? Daí então, a gente tendo a partir de 2 avaliações preenchidas, a gente consegue usar alguns recursos a mais, tá? Então a gente consegue, o primeiro deles aqui, ó, comparar avaliações. Aqui então, você consegue escolher uma data de uma avaliação, escolhe a outra também, e ele compara entre elas, tá? Não tem problema você colocar menor na direita, enfim. Ele vai sempre pegar a data mais velha e jogar para a esquerda e a data nova para a direita, tá? Caso você preencha ao contrário, ele vai ir arruma para você. E aqui também tem, ó, os atalhos aqui, ó, primeira e última avaliações. Então, é o período total que você está acompanhando ou o último evolução, né, basicamente. Mas se você quiser também fazer no meio ali, mostrar o mês a mês, tá ligado? Você consegue fazendo. Então, vou colocar aqui a primeira e última. Comparar avaliações, sim. E aqui, então, ele gera aqui, né, as informações lado a lado. Você consegue também mudar, né, pro claro e pro escuro. Então, você consegue ver tudo, né? Inclusive aqui as fotos ele coloca lado a lado, tá? Beleza. Eu posso vir aqui, exportar isso aqui no PDF. Ele vai fazer a mesma coisa com a avaliação. Então, ele vai salvar as informações igual nós vimos lá, ó. Tudo, né? Ele salva no PDF. E também vai salvar na pasta onde está a planilha, né? Então ele vai salvar junto lá, aqui agora. Só que ele vai salvar aqui a comparação, avaliação física e com o nome só, tá bom? E aqui ele também coloca, bem esquecendo de falar, ele mostra o período da avaliação, ó, que foi 124 dias. Então ele calcula qual que foi a diferença das datas, tá? Vamos fazer aqui, ó. Daí aqui, por exemplo, se eu vim aqui editar uma data, ó, ele já vai apagar tudo. A única coisa que não volta são os atalhos, tá? Os atalhos eu só uso quando eu abro a primeira vez aqui. Mas depois você pode vir mudar as datas aqui, ó, e mandar fazer de novo. Ó. Agora eu tenho 2 dias, tá? Beleza? Então a gente consegue estar fazendo esse check aqui. Aqui também tem os botões de subir, ó. Se eu clicar aqui no subir, ele vai lá pra cima. Aqui também tem no meio do caminho, ó. Porque caso você quiser ver aqui só os valores, né? Você consegue subir aqui, ó. E beleza. Eu também consigo fazer acompanhar a evolução, né? Então, ó, eu falei pra vocês aqui, ó. Às vezes é que se eu dar umas bugadas que ele não atualiza. Não é que não atualiza. Ó, se eu só mexer no zoom, ó, vou clicar aqui, ó, mexer só no zoom, ele já voltou ao normal, tá? Então, geralmente, cara, você vê a imagem um pouco torcida ou, cara, a imagem tá fora do lugar. Só mexe no zoom que ela já volta, tá? Aqui também tá o logo, tá? Então aqui eu consigo ver a curva do peso, por exemplo. Aqui não tenho outras coisas, que eu só vejo o peso, né? Aqui eu tenho a curva da composição corporal. Se eu quiser desligar tudo, ó, ele desliga. Opa, desligar todos, ele desliga tudo. Ligar todos, liga tudo. Ah, eu quero ver só a gordura, só peso de gordura. Então, só a parte você consegue ver a curva caindo. Opa, tá top, tá bom. Agora vem aqui massa, peso muscular. Ó, está subindo, tá ótimo. Mas vai que as duas estão descendo. Opa, massa muscular não é bom descer, né? Então, se eu quiser ver tudo, ver especificamente alguma coisa, você consegue estar isolando esse componente. E também perimetria, as dobras também, você consegue estar fazendo essa dinâmica, tá? Então, desligo tudo aqui da perimetria, quero ver somente a cintura, quero ver somente
sei lá, geralmente cintura, quadril ou algum braço, à medida que você está monitorando, né, que a pessoa não evolui, não evolui. Então você consegue estar ligando isso que você quer estar vendo, tá? E também aqui as dobras, você consegue ver, opa, qual dobra que não tá caindo, por exemplo, né? A pessoa não tá perdendo, sei lá, não tá perdendo aquela gordurinha do braço, sei lá. Mas você consegue estar isolando algum elemento, beleza? E também você consegue vir aqui e salvar o PDF dessa página, conforme você deixou, né? E ele vai fazer igual. Vai fazer o PDF e vai salvar na pasta do onde está a planilha com evolução e o nome ali do seu aluno. Fechou? Então todas essas aqui que nós salvamos, essas três aqui, ela acompanha a tua logo, tá? Acompanha a logo aí de vocês. E agora como que eu coloco a logo? Se você vir aqui, ó, entrar em sobre, aqui nós temos os meus contatos, tem o tutorial que vocês estão assistindo, tem algumas coisas aqui, enfim. E aqui tem o botão atualizar logo. Eu vou clicar aqui, sim. E agora eu estou aonde que eu coloco a sua logo. Se eu clicar aqui, ó, é uma imagem solta aqui, ó. É uma imagem solta. Clico o botão direito, até aqui embaixo também tá falando o que tem que fazer, ó. Aqui embaixo fala como fazer. Mas em resumo, botão direito, alterar imagem. E agora eu vou e escolho qual é a logo que você vai usar. Então eu posso, sei lá, escolher essa outra aqui, ó. A da minha BOM. Concluir, sim, pronto. A logo, tua logo vai para tudo que é lugar. Então se eu vim aqui, ó, na avaliação física, a tua logo já apareceu. Se eu for aqui na evolução, a tua logo já está aqui. Se eu for aqui no comparador, a tua logo já está aqui, tá? Ai, Jimmy, eu sem querer eu vim aqui trocar a logo e eu vim e deletei sem querer a imagem aqui, ó. Fiz uma cagada, deletei agora, fudeu. Relaxa, não fudeu. Se você está sem imagem e aperta concluir, ele não habilita nada e não saiu. Então você é obrigado a cancelar. Porque, putz, eu não coloquei a logo ainda. Quando eu entrar de novo aqui, ó, ele voltou ao logo original da MP de avaliação física. Então, eu venho aqui e agora eu troco, tenho que fazer e dou concluir. E pronto, agora ele já trocou também todas as logos aqui, ó, tá? Então é bem fácil, tá? Aqui sobre, eu também tenho o seguinte, eu tenho aqui, ó, gerar guias, tá? Como assim gerar guias? Porque a gente usou foto, tá? Você que faz avaliação, você que faz consultoria online, você pode pedir para o seu aluno te mandar as perimetrias. Mas será que ele sabe fazer as perimetrias? Aqui tem um guiazinho básico para ele ter uma noção de como faz. E também vai que ele faz a avaliação com uma pessoa para ele saber o que pedir para aquela pessoa, o mínimo de informação. Porque às vezes a pessoa não faz tudo que você precisa, ela te manda, ela fez a avaliação física com o Joãozinho lá e tá aqui. Só que daí o cara não mandou o valor de panturrilha, o cara não mandou o antebraço, o cara só mediu o lado direito. Então ele consegue ter a guia, ó, eu preciso desses valores aqui, ó. Mostra pro cara, e o cara vai, ó, então tá, vamos seguir esse cara aqui. Eu faço o mínimo isso aqui, mas essas que eu não faço, eu complemento com a sua. E se eu vim aqui, eu clicar, ó, deseja gerar as guias, eu só confirmo, tá? Eu só confirmo e espero ela gerar. Ela vai gerar as 3 guias pra mim, ó. Gerou uma, vai gerar a outra, ó, gerou a outra e vai gerar a terceira agora. Vai. Então ele gerou as 3, tá? Então o que é cada uma? Primeira, um guia para foto, tá? De como fazer as fotos. Um guia para orientação básica de perimetrias para pessoa que como ela fazer perimetria. Ah, Jimmy, eu não quero usar isso aqui. Cara, você tem uma base de como fazer, então você pode vir fazer a sua, basear isso aqui, pode acertar, enfim. Mas já é uma base para você estar utilizando. E também o guia de informações mínimas que você vai precisar que ele te informe caso ele faça uma avaliação física completa como um outro profissional, beleza? Então aqui são orientações, tá? Então são exemplos também
Você pode pegar isso aqui e dar uma melhorada se você quiser, colocar mais informações, colocar outras coisas, se você acha, né, melhor. Mas está aqui disponível também, beleza? E ele vai gerar com a tua logo bonitinho e tal. Você vê aí como você está utilizando. O que mais que nós temos aqui? Coisas que nós não vimos aí. Aqui, acabei esquecendo de falar, né, que ele mostra peso. E eu acho que os mais importantes aqui, pessoal, tem gordura e massa muscular, tá? Lembrando que a massa muscular aqui, tá? Não é massa magra, que massa magra é basicamente o total menos a gordura, né? Mas o importante é o muscular. Então a gente acaba isolando aqui, tá? Aqui então, ó, vamos fazer o seguinte. A gente fez as avaliações, mas vamos fazer agora coisas que a gente pode estar também fazendo, ó. Ó, lembra o exemplo, eu falei de trocar o gênero lá, ó. Vou fazer o seguinte, eu vou trocar o gênero aqui, ó, para feminino e vou criar uma nova avaliação física, tá? Ó, então já veio com o feminino pra cá, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar valor aleatório aqui, tá? Só pra gente gerar uma avaliação e vocês verem que ele vai avisar vocês, tá? Então, caso aconteça ainda, vou colocar um valor bem aleatório mesmo. Opa, esse aqui. Ó, vou visualizar. Vou nem colocar foto por enquanto, tá? Ó, ele que fez tudo. Eu não coloquei a foto, então não apareceu as fotos. Vou salvar. Beleza, ele fez, né? Mas se eu mandar comparar esse cara aqui agora, ó, então comparar as últimas, ó, ele vai me avisar aqui, ó, diferença de gênero, tá? Então, assim, se porventura você ainda mudou lá e sem querer, sei lá, confirmou, ainda não percebeu que se alterou, ele vai simplesmente te avisar aqui. E como eu não coloquei foto, ó, ele trouxe as fotos de que tinha e as que não tinha acaba não trazendo, né? O que mais que nós podemos fazer aqui? Opa. Então aqui eu posso vir aqui e excluir a avaliação. Ó, ele exclui fora. Vamos fazer, eu vou acertar aqui o gerando para não dar mais cagada. Então eu posso também fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu, ó, o básico me pede só altura, 150, 1,5 m e 100 kg. E posso visualizar ela aqui. Só que como eu não preenchi o resto, ele não trouxe informações, né? Eu posso preencher? Posso. Eu posso vir aqui e colocar vários valores aqui, ó. Valores que eles não são obrigatórios. E ele traz pra mim aonde eu preenchi. Só que não é obrigatório, tá? Ele vai se tornar obrigatório se eu colocar no mínimo ali o intermediário, né? Mas beleza, eu vou deixar assim, vou salvar. Né? Então essa aqui, como ela não ele não calcula os percentuais, ele já nem traz o percentual aqui, né? Não faz sentido. Se eu quiser visualizar ela aqui embaixo, também não mostra nada os percentuais, tá? Então aqui ele até mostra o gráfico, aqui a gente acaba não tirando o gráfico. Tô vendo se eu acabo tirando, mas ele não traz informações só. Beleza? Então aqui eu venho, posso editar para colocar outra coisa aqui. Eu posso até colocar aqui, ó, as dobras aqui. Mas mesmo colocando todos os valores, se eu não mudar lá, opa, se ele ver aqui, ó, ele trouxe os valores que eu coloquei, mas se eu não trocar, se eu não trocar lá os valores para a opção para completa, ele não calcula, tá? Beleza. Mas vamos ver como que vai sair agora aqui, ó. Opa. Como que ele vai sair a evolução, o comparativo, né? Nessa que a gente fez mais bagunçada. Últimas. Ó, então o que ele faz? Ele traz todas as informações que encontra. As informações que ele encontra e tem diferença, ele vai trazer pra gente, tá? E também as fotos aqui ele vai trazer conforme, né, a gente tá vendo ali. Beleza? Então, caso você precise fazer esse tipo de coisa, até mesmo se você vai fazer somente com básica, somente com intermediária, né, você vai manter um padrão. Mas se você estiver mesclando informações, ele vai aparecer desse jeito.
que mais que nós temos aqui? Ó, se eu quiser adicionar uma nova com uma data que já exista, ó, ele não deixa eu colocar porque já tem essa data, né? Então vamos deletar aqui para fazer de novo. Aqui outra coisa, vou deixar em básico ainda, colocar um peso, uma altura aqui. Ó, vou colocar com foto, sim, selecionar foto, sim. Só que aqui eu vou dar cancelar aqui, ó. Eu cancelei, tá? Eu não coloquei foto, só cancelei. E eu vou vir aqui visualizar, salvar. Beleza? Quando eu entrar aqui e dar um editar, ele vai falar que tá sem foto. Porque sim, eu não coloquei foto. Eu entrei na opção de foto, mas não concluí. Então ele vai estar como não concluído e considera que não coloquei nada. Perfeito? Então para colocar foto, entra, coloca as fotos e conclui. Fechou? Então eu tenho que vir aqui, quando entrar. Se eu entrar aqui e não editar as fotos e concluir, ele vai salvar as fotos da nossa caveirinha, né? Então, ó, as caveirinhas vai ficar lá com as fotos da avaliação física. Beleza? O que mais que nós temos aqui? Eu vou dar salvar aqui. A gente já viu, se eu entrar aqui, né? Se eu entrar na avaliação, editar, temos o limpar aqui, né? Então ele zera todos os valores que nós temos preenchidos. Mas também nós temos um limpar aqui, ó. Esse limpar aqui, eu vou deixar fazer no final, quando estiver acabando tudo. Ele simplesmente apaga todas as prescrições, tudo que está aqui dentro ele vai apagar. Só vai manter a tua logo, basicamente. E deixa pronto para você colocar um aluno novo. Então, se caso você não gerou um arquivo em branco ali para você copiar e colar, porque você tem que ter um arquivo desse para cada aluno seu. Então, caso você não tenha um, putz, eu não salvei lá o em branco, né, para o teu o template, você pega um qualquer, copia e cola e zera, pronto, tá feito ali o teu template, né? Beleza? Cara, é muito simples de mexer, tá? Então, vamos tirar aqui. Ah, um detalhezinho que eu não falei também, questão da logo, só para aqui é importante você deixar ela no tamanho máximo que você consiga aqui, tá? Não precisa se preocupar em deixar pequenininho aqui, porque ele vai acertar o tamanho. O importante é que aqui você esteja vendo com uma resolução boa, tá? Porque às vezes você coloca um arquivo muito pequenininho e ela vê com uma resolução ruim. Ela ficou bem ruimzinho, por exemplo. Você vem, aumenta ela aqui e troca de novo a imagem. Opa, agora deu uma melhorada. E você vai lá e conclui, tá? Porque dele vai replicar a mesma resolução para os demais, né? O que mais que nós temos? Ah, aqui no comparador aqui, você está fazendo uma comparação, por exemplo. Se você mexer em alguma data, por exemplo, você está fazendo comparativo e tal, né? Você vem aqui, trocou uma data, ele já vai se zerar. Você vai compara aqui no novo e consegue estar fazendo. Beleza, galera? Então, deixa eu ver se tem mais uma coisa para ver aqui na evolução, a gente já viu, tá? Aqui em comparativo a gente já viu. Aqui em avaliação física a gente já viu também. Ah, um detalhezinho. Aqui em avaliação, sempre quando eu entro em avaliação física, o tipo da avaliação física aqui, ele vai ficar guardado a última que eu abri, tá? Então, se eu abrir uma básica, ele vai ficar na básica. Se eu abrir a completa, ele fica na completa. Então, se você trabalha só em uma, ele vai ficar sempre naquela. Mas se você estiver sempre oscilando, agora tá básica, intermediária, enfim, ele vai sempre, quando você cria uma nova, ele vai puxar sempre a última que estava aberta, tá bom? Então aqui eu vou mandar um limpar pra gente ver. O limpar, sim. Então ele pergunta duas vezes, porque apagou tudo, não tem volta, tá? Ah, até tem volta, se você sair sem salvar. Mas quando você adiciona confirma uma avaliação física nova, lá o salvar a avaliação,
e deleta uma avaliação física, essas duas, a planilha já se salva, tá? Então você não tem que dar um salvar. O limpar aqui até não salva. Até quando você sair, você confirma e salva ela. Pra ter mais segunda chance ali, nesse caso, se fazer essa cagada. Mas o nova avaliação, excluir a avaliação, ele salva a planilha. Então essas ações não tem volta se caso você sair sem salvar, né? Porque você não consegue sair sem salvar. Então confirma aqui, ó. Já me avisou que tá limpa. Então agora eu começo a preencher uma do zero novamente, né? Então aqui minha logo tá aqui. Eu não perdi a logo só. Mas todos os demais itens estão zerados, tá bom, galera? Então eu acredito que seja isso. Qualquer dúvida, fique à vontade lá em perguntar. Sugestões, fique livre, né? Para dar sugestões, até mesmo igual as outras planilhas. Você dá sugestões, cara, eu faço muito pelo feeling disso aí. Então vocês me dão muitas sugestões e eu aplico isso aí nas planilhas, demais planilhas, tá? E é isso, galera. Obrigado aí por esse tempo. Acredito ter passado tudo. Se caso faltou alguma coisa, eu vou estar incluindo na sequência. E muito obrigado e tamo junto.